Olá, colegas! Hoje vamos falar sobre o Centro de Material e Esterilização, conhecido como CME, que é uma unidade de apoio destinada à recepção, expurgo, preparo, esterilização, armazenamento e distribuição dos materiais para as unidades de assistência à saúde. O estudo de 3 resoluções da diretoria colegiada, RDC, é indispensável para a organização dessa unidade, que são elas: RDC 50 de 2002, que dispõe que o CME é composto de área de lavagem e descontaminação, área de preparo de materiais, área de esterilização, área de armazenamento e distribuição de materiais e roupas esterilizadas. RDC 307 de 2002 dispõe que o CME deve existir quando houver centro cirúrgico, centro obstétrico e ambulatorial, hemodinâmica, urgência e emergência de alta complexidade. RDC 15 de 2012 dispõe sobre os requisitos para boas práticas para o funcionamento dos serviços que realizam o processamento de materiais para a saúde, visando a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Necessariamente, nesta unidade de serviço, precisa ter o fluxo prático e contínuo. A equipe deve ser treinada de modo a direcionar o material de forma unidirecional, ou seja, a direção é de uma área contaminada para uma área limpa, do expurgo, área suja, preparo, área limpa, acondicionamento de material estéril, área estéril. Vejamos como ficaria o fluxograma dos artigos no CME. O CME como centro, recebendo materiais das unidades e das unidades consumidoras, realizando a recepção de roupas, preparo e acondicionamento, esterilização, armazenamento de artigos processados, distribuição de artigos limpos e esterilizados, que retorna a unidades consumidoras, retornando ao CME, que também faz a recepção de artigos sujos, a limpeza e secagem, passando para o preparo, assim como a recepção de artigos limpos, que também vai para o preparo e acondicionamento. E este fluxo acontece continuamente e diariamente. A planta física, baseada nas legislações sanitárias, garantem os elementos essenciais para que a dinâmica do fluxo unidirecional do CME aconteça. O uso de equipamentos de proteção individual, EPI, é indispensável, uma vez que o CME constitui um ambiente de trabalho que apresenta riscos operacionais, que expõe os profissionais da saúde a fluidos corpóreos veiculados de micro-organismos, substâncias orgânicas e inorgânicas contaminadas. E o uso do EPI neste setor diminui o risco de contato direto da pele e mucosas com qualquer material contaminado e os produtos químicos necessários a este processo. Os profissionais que compõem a equipe do CME são enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Vale citar o processo de rastreabilidade como uma ferramenta imprescindível na estruturação do setor CME, pois auxilia nos processos de controlar, rastrear e gerar informações para o serviço, e assim é possível alcançar feedback periódicos. Hoje em dia, é possível que os materiais recebam etiquetas com código de barras que permitem o lançamento no sistema, desde a entrada no setor até o armazenamento e retorno ao processo. Recepção dos artigos limpos. Em algumas instituições, pode haver fluxos de recebimento de artigos limpos oriundos da rouparia, kits de lápis e aventais, e materiais de setores ambulatoriais em que existe expurgo no setor e o artigo é previamente higienizado antes do encaminhamento ao CME. Esses artigos devem ser recebidos em recepção limpa, diferente da recepção dos artigos sujos. Recepção dos artigos sujos. A área de recepção de material sujo fica localizado na área denominada suja, sendo destinada para o recebimento do material sujo, que pode ser originário de qualquer setor do hospital, sendo o artigo, caixa cirúrgica ou kit utilizados para procedimentos cirúrgicos,
ou nas unidades de internação, como, por exemplo, bandejas de acesso central e materiais de uso inalatório. O recomendado é que neste ambiente sejam disponibilizados lixeiras com pedal, balcões para conferência de materiais impressos para registro da entrada dos materiais e auxiliar no processo de trabalho. A partir deste recebimento, os materiais são direcionados para o expurgo. Expurgo. O expurgo é destinado para a lavagem e secagem dos materiais recebidos. Nesta área, o uso de EPIs, luvas de procedimentos, máscara facial, óculos de proteção, touca e avental são de uso obrigatório, pois os materiais contêm resíduos orgânicos e inorgânicos. O uso dos EPIs protege também do risco operacional, pois as caixas cirúrgicas costumam ser pesadas e contêm muitos itens. No momento do manuseio, colocar e retirar das lavadoras, o risco de acidentes ocupacionais aumentam e, com isso, o risco de exposições aos agentes contaminantes. No expurgo, a lavagem é realizada manualmente com o auxílio do sabão neutro e água corrente e através do maquinário. Lavadoras ultrassônicas que utilizam a vibração e solução desencrustante, promovendo uma limpeza eficaz, sendo possível a limpeza inclusive de materiais canulados. E lavadoras termodesinfectoras que combinam jatos de água com temperatura da água elevada e o uso de solução enzimática. A água utilizada no expurgo do CME passa por um centro de osmose, removendo o máximo possível de agentes, purificando o máximo possível. Esta inspeção é realizada periodicamente para garantir a qualidade da água utilizada. Muitos materiais consignados utilizados em cirurgias ortopédicas contêm grande acúmulo de gordura de difícil remoção. Portanto, é necessário que passem pelo processo de remoção de sujidade, lavagem manual e automatizada, de preferência na termodesinfectora. Os materiais devem ser encaminhados para a sala de preparo já secos. Quando a barreira física entre os ambientes não é fixa, muitas vezes a equipe, com o intuito de agilizar a demanda, retira essa barreira. Abra-se a porta ou objeto que servia de barreira, o que torna o processo falho, sendo uma não conformidade e precisa ser observada pelo enfermeiro. Este tipo de ocorrência nos mostra a necessidade de educação permanente setorial, para que as regras de segurança não sejam banalizadas. Preparo. A sala de preparo é destinada à manipulação e preparo dos materiais, caixas e kits. Os materiais são organizados, embrulhados e identificados com invólucros especiais, sendo TNT, grau cirúrgico ou TIVEC, que permitem a passagem do agente esterilizante e impeçam a passagem de micro-organismos. É importante que seja observado a organização do local, a limpeza concorrente seja realizada periodicamente para evitar que os materiais sejam contaminados com possíveis sujidades. Através do processo da rastreabilidade, é possível a observância de cada peça e manter caixas e kits completos. O uso de lupas e luzes nas bancadas são necessários para a inspeção do material, garantindo a não permanência de matéria orgânica nos artigos. É interessante frisar que em um hospital terciário são necessários pelo menos 6 ou 7 bancadas, estações de trabalho na sala de preparo, para que a demanda do hospital seja suprida. Uma curiosidade é que são preparados por volta de 300 caixas cirúrgicas, 500 itens avulsos e 400 kits de enxoval por dia em 24 horas. Seguindo o fluxo unidirecional, a próxima etapa do processo é a esterilização dos materiais. Esterilização. A esterilização é o momento em que colocamos os materiais já limpos, organizados e preparados na autoclave para passarem pelo processo de esterilização. Atualmente, os hospitais utilizam com maior frequência o vapor saturado sob pressão, que são realizados através das autoclaves, e peróxido de hidrogênio, que utiliza autoclave de baixa temperatura.
Algumas empresas terceirizadas prestam serviços a grandes hospitais e realizam esterilização em óxido de etileno. O principal objetivo desta etapa é eliminar o número máximo possível de vidas microbianas, vírus, bactérias, esporos, fungos e eumintos. Esta etapa precisa de muita organização e planejamento, pois, dependendo da demanda do hospital, o mapa cirúrgico é bem cheio com muita rotatividade das caixas e kits. Um grande desafio desta etapa é conciliar o horário da entrega dos materiais consignados pelas diversas empresas e o término das cirurgias com o horário previsto das próximas cirurgias. Cada ciclo de esterilização leva cerca de 120 minutos e a quantidade de carga em cada autoclave deve ser rigorosamente observada e respeitada. Neste processo, é necessário também o registro dos materiais em impresso próprio, ou no sistema operacional de rastreabilidade. Controles de qualidade e funcionalidade das autoclaves são realizados diariamente e registrados em impressos, assim como em cada ciclo. Além do integrador químico que deve ser colocado em cada caixa ou kit, é realizado um pacote de desafio com o integrador e quando a carga contém implantáveis, neste pacote é incluído também um biológico químico. Após o término do ciclo de esterilização, os materiais seguem para o arsenal de materiais limpos. Arsenal. A entrada dos materiais no arsenal deve ser registrada. Os materiais são separados e armazenados de acordo com a especialidade médica que utilizará. É recomendado ter um espaço para o armazenamento dos consignados, organizado por nome dos pacientes e empresa. E dependendo da demanda cirúrgica do hospital, existirá também um arsenal no centro cirúrgico, com as caixas e kits mais utilizados pelas especialidades. Em algumas instituições, são preparados carrinhos contendo os kits e caixas necessários para cada procedimento. Mas, quando a demanda é muito grande, geralmente as caixas de maior rotatividade são encaminhadas para serem armazenadas no arsenal do centro cirúrgico. Com a implantação do sistema informatizado de rastreabilidade, é simples e rápido encontrar a localização de qualquer caixa ou kit, quando estes forem devidamente registrados. Após o uso da caixa ou kit, estes retornam para o CME e o processo recomeça. A equipe de enfermagem mantém relacionamento constante com a equipe de engenharia técnica, por conta das manutenções preventivas das autoclaves e lavadoras, assim como com as equipes de engenharia civil que mantêm o bom funcionamento das redes hidráulica e elétrica do setor. Lembrando também da equipe de engenharia ambiental, que deve controlar a qualidade da água utilizada no expurgo do CME. Um CME bem estruturado conta também com um local apropriado para manuseio e processo de desinfecção dos materiais inalatórios, tais como inaladores, umidificadores, traqueias, circuitos de anestesia, amnioscópio, que devem seguir o mesmo fluxo de recepção, expurgo, preparo e arsenal. Porém, não são esterilizados, por se tratar de materiais semicríticos e passarem pelo processo de desinfecção de alto nível. O controle de recebimento, manuseio e entrega dos materiais consignados também é muito importante, pois muitas vezes um paciente recebe materiais de pelo menos 3 empresas diferentes, totalizando muitas vezes mais de 40 caixas, que precisam de qualidade no processo que inicia no recebimento, passa pela utilização e termina na devolução destes para a empresa. Para finalizar esta unidade, é importante lembrar que pertence à planta física do CME, à sala administrativa de enfermagem, almoxarifado setorial, banheiros, vestiários e DML. Vou deixar 2 estudos de caso para ilustrar a vivência do dia a dia no CME. Em determinado plantão noturno que inicia às 19, é recebido o plantão com excesso de materiais no preparo, expurgo e a lista de pacientes com materiais consignados com mais de 6 pacientes, sendo que 3 deles
contém pedidos para 3 empresas e totalizará 30 caixas cada paciente. A equipe de auxiliares técnicos não está completa, pois tivemos 2 faltas e a equipe se mostra ansiosa diante do quadro, e algumas não conformidades começam a ser feitas. Neste caso, o enfermeiro, ao assumir o plantão, deve necessariamente passar visita em cada setor e definir as prioridades junto à equipe, e se certificar que cada etapa será seguida em relação aos materiais consignados. Não será possível entregar todos prontos no dia seguinte às 7 horas. Então, o enfermeiro definirá o conjunto de materiais a serem preparados em sua totalidade. O enfermeiro do centro cirúrgico deverá ser comunicado e, se possível, comunicar à equipe médica. Estudo de caso 2. Há alguns meses, as cirurgias da equipe de joelho da ortopedia vêm sendo canceladas ao abrir o material em sala cirúrgica e notar a presença de gordura no material, que deveria estar limpo. Ao examinar o processo, é percebido que a equipe tem cumprido todas as etapas determinadas em protocolo. Porém, após a esterilização, que a temperatura se eleva, a gordura solta do instrumental e mancha o material. Após alguns testes, o enfermeiro do período noturno percebe que se acrescentássemos uma etapa de lavagem na termodesinfectora ao protocolo, evitaríamos tantos aborrecimentos com cancelamentos, pois a gordura seria dissolvida durante o ciclo desta termodesinfectora, já que usa o fator temperatura para higienização. Meu muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Espero ter ajudado em sua jornada e um grande abraço.